Fala galerinha, professor Henrique, professor Salsicha, mais uma vez aqui com mais uma resolução da prova de Química da UFNT, agora com a prova de 2023.1, beleza? Vamos lá para mais 8 questãozinhas, mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as resoluções, que além da UFT, nós vamos ter mais novidades, o EMA, Unitins e outras faculdades, como até mesmo a prova do Enem. Fique ligado, se inscreva no canal, dê a sua curtida e não esqueça de fazer aquele comentário. Estou à disposição para garantir que a sua aprovação seja a nossa próxima conquista. Beleza? Vamos lá para a resolução? Vamos lá. Bom, aqui nós temos mais uma questão da prova da UFNT de Química Orgânica. Essa prova, particularmente, eu achei ela mais tranquila que as demais provas que nós fizemos de 2023.2 e 24.1. Tá? Ela não foi uma prova tão complicada, uma autoanálise pessoal, né? Claro que teve uma ou duas questões ali que exigiam um pouco mais de conhecimento conteudista, né? Mas no final das contas foi uma prova mais possível, mais tranquila, principalmente porque ela trouxe questões de química orgânica bem simples também, né? Só mais de análise de cadeia, interpretação, o que facilita bastante. Ali são dois pontos mais, duas questões mais tranquilas e as demais também, beleza? Também teve anulação, tá? E a gente vai discutir um pouquinho sobre essas anulações que são comuns na prova da UFNT, beleza? Vamos lá. Na primeira questão, eu tô trazendo uma questão de química orgânica, como eu já falei para vocês, e ela fala o seguinte, ó. Na degradação incompleta de gorduras do nosso organismo, são produzidos diferentes corpos cetônicos. A propanona, o ácido acetoacético e o ácido beta-hidroxibutírico. Aí ele deu as fórmulas para vocês de cada um desses ácidos. Aí ele fala o seguinte, ó. Sobre as estruturas químicas dos compostos cetônicos apresentados, assinala a alternativa correta. Vamos destacar essa alternativa correta, porque vocês sabem que é uma coisa que eu venho batendo nas provas da UFNT, tá? Correto, incorreto, tem que ter atenção nisso na hora de fazer a prova, beleza? Letra A. A propanona possui duas ligações sigma, carbono-carbono, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é essa ligação sigma? Toda ligação simples é uma ligação sigma. Ó, o que você tem que gravar numa questão? Toda ligação simples é uma ligação sigma. Toda ligação dupla é uma ligação sigma e uma pi. E toda ligação tripla é uma sigma e duas pi. É aquilo que eu sempre falo. Toda ligação é sigma. A dupla e a tripla é acima de uma, então o que vier depois é pi, tá bom? Aí vamos lá, voltando. A questão fala que na propanona tem duas ligações sigma e olha só, ele condicionou carbono com carbono. Então vamos lá, eu vou analisar somente as ligações entre os átomos de carbono. Então aqui eu tenho carbono, aqui na junção da cetona eu tenho outro carbono ligado também ao CH3. Então, essa ligaçãozinha aqui, ó, deixa eu fazer uma corzinha mais clara. Essa ligação simples é uma sigma e essa outra ligação simples também é uma sigma entre carbonos. Claro que eu tenho sigma com os hidrogênios, eu tenho uma sigma lá com a dupla O e uma pi, mas ele deixou claro que ele quer ligação sigma entre carbonos. Beleza? Então a primeira parte da resolução, que fala das ligações sigma carbono-carbono da propanona, verdadeiro. Agora vamos para a segunda parte. O ácido acetoacético, 3 ligações sigma carbono-carbono. Então vamos lá. O ácido acetoacético, uma ligação sigma entre carbonos, 2 ligações sigma entre carbonos, 3 ligações sigma entre carbonos. Correto também. Observe que, eu vou até colocar numa outra cor para vocês observarem. Deixa eu colocar numa cor que destaca bem. Essa ligação aqui, ela não é entre carbonos, por isso que ela não conta. Essas ligações aqui e essas daqui também não são entre carbonos, por isso que elas não contam. E as ligações com hidrogênio e a ligação da hidroxila, que é hidrogênio com oxigênio lá na hidroxila, também não conta. Porque ele deixou claro que ele quer carbono com carbono. Portanto, são 3 ligações carbono com carbono. Então, essa parte que fala do ácido acetoacético até aqui também está verdadeira.
E a última parte da mesma alternativa fala: o ácido hidroxobutírico faz 4 ligações sigma carbono com carbono. Então vamos lá no ácido hidroxobutírico e vamos verificar quantas ligações a gente tem. Então, ó, 1, 2, 3 e não tem a quarta. Cadê a quarta ligação carbono com carbono? Só tem 3 também. Pode observar que as demais ligações, elas são com oxigênio, hidroxila, hidroxila. Aí aqui eu tenho a ligação OH, aqui eu tenho as ligações com hidrogênio, mas eu não tenho uma quarta ligação sigma entre carbonos. Portanto, o erro da alternativa A está exatamente nessa quantidade de ligações aqui, que não é 4, deveria ser 3. Então a letra A está incorreta, vamos para a letra B. A propanona e o ácido beta-hidroxibutírico possuem uma ligação pi carbono-oxigênio. Então, ó, até aqui ele deu uma informação. Então vamos analisar. Primeiro a propanona. Olha a ligação, uma sigma e uma pi carbono-oxigênio. Na propanona tá certo. Agora vamos lá no ácido hidroxobutírico. Tá aqui, ó, uma ligação pi e uma ligação sigma carbono com oxigênio também. Então tá correto dizer que cada um deles ali tem uma ligação pi carbono com oxigênio. Então a primeira parte da letra B tá correta. Aí a segunda parte fala assim, ó, o ácido acetoacético tem 2 ligações pi carbono-carbono, ou seja, ou 2 duplas ou uma tripla, que tem 2 ligações pi. Só que se a gente for olhar o ácido acetoacético, não tem nenhuma ligação pi entre carbonos. As ligações pi que nós temos também são entre carbonos e oxigênio. Portanto, a letra B não está certa. O erro da letra B está bem aqui, ó, quando ele fala que são ligações carbono com carbono. Na verdade, deveria ser carbono com oxigênio, para ter a letra B como correta. Então, a letra B também está errada. Letra C. Todas as moléculas apresentadas possuem em suas estruturas átomos com hibridização sp e sp2. Em outros vídeos eu já expliquei o que é isso, mas eu vou retomar de novo essa explicação. O carbono ele pode ter 3 hibridizações. Quando o carbono faz 4 ligações simples, a gente fala que a gente tem a sp3. Não sei se vocês lembram dos outros vídeos que eu gravei, eu fiz até um esqueminha com o dedo. Então olha lá no outro vídeo que você vai ver. Aí quando eu tenho uma ligação carbono dupla com 2 simples, eu tenho um sp2. E quando eu tenho carbono com 2 duplas ou carbono com uma tripla e uma simples, eu tenho um sp. Tá bom? Então essas são as 4 possibilidades e 3 hibridizações. Primeiro caso, carbono todas simples. Segundo caso, carbono com uma dupla e 2 simples. E o terceiro caso, que é o carbono com 2 duplas ou carbono com uma simples e uma tripla, que é sp. Então se ele falou que em todas as moléculas, olha a condição, o FT faz muito isso. Todas as moléculas têm ligação, hibridização, desculpa, sp e sp2. Tá errado. Por que que tá errado? sp2 a gente tem em todas elas. Deixa eu apagar aqui, pessoal, para não ficar muito congestionada essa resolução. Ó, aqui eu tenho um carbono sp2, que está fazendo uma dupla e 2 simples. Tá vendo, ó? Uma dupla e 2 simples. Aqui eu tenho, aqui eu tenho 2 carbonos sp2. Aqui eu tenho mais um carbono sp2. Os demais carbonos são todos sp3, porque todos os demais carbonos são ligação simples, ou seja, sp3. Então eu não tenho nenhum sp. Então o erro da letra C é afirmar que eu tenho em todas elas o sp. Se fosse só sp2, estaria correta a letra C, mas o sp torna ela errada. E para findar, na letra D, fala assim: todas as moléculas apresentam ligação sigma sp. O que é ligação sigma sp, professor? É quando a gente tem a ligação
que acontece entre um elemento que tem o orbital s como camada de valência ligante e p. Então, assim, a ligação SP, eu não vou adentrar, não vou aprofundar, pessoal, porque isso daí é uma teoria que vai lá à distribuição eletrônica, aí em distribuição eletrônica, camada de valência, aí vem entender os números quânticos, S, P, DF, para você entender o que são os orbitais. Aí depois você vai entender o que é ligação química, que acontece entre os elétrons da camada de valência para poder completar o octeto ou duodeto. Então, assim, é uma teoria. Não tem como eu aprofundar aqui. Mas, assim, na química orgânica, isso daqui acontece, em sua maioria, nas ligações carbono-hidrogênio, que é exatamente na ligação que o hidrogênio tem o orbital s ligando como camada de valência e o carbono tem o seu orbital p na hibridização ligando como camada de valência, tá bom? Então, nesse caso, a ligação σsp, ela seria a ligação que acontece entre carbono e hidrogênio. E todos os casos, a gente pode afirmar que a gente tem sim ligação carbono e hidrogênio, tá? Então, assim, a letra D, na minha opinião, ela está correta, tá? Eu não vejo, eu lendo a questão, eu não consigo prever o porquê que ela foi anulada. Vamos lembrar que essa questão de anulação, pessoal, é muito peculiar. Às vezes é uma interpretação de cada professor. Então, se eu fosse marcar, eu marcaria a letra D como a opção mais adequada, vista os outros erros das outras alternativas. Lendo mais uma vez. Todas as moléculas apresentadas possuem ligação σsp entre átomos de carbono e hidrogênio. Correto, na minha opinião. Lembrando que em nenhum momento ele condicionou apenas ligação σsp. Então, no final das contas, e claro, ele não condicionou também só carbono e hidrogênio. Eu poderia ter outros casos também SP. Então, assim, não vejo porquê. Mas, na minha concepção, a letra D está correta. Lembrando que essa questão no gabarito oficial ela está como anulada. E eu não achei a justificativa de anulação. Vou buscar um pouquinho mais para trazer para vocês num próximo questão, tá bom? Num próximo vídeo. Beleza? Vamos para a questão número 2? Bora para a questão número 2. Na questão número 2, mais uma vez uma questão de química orgânica. Nossa, que bondade! Outra questão de análise de cadeia, outra questão na minha concepção super tranquila, tá bom? Que dá para fazer assim também de olho fechado. Vamos lá. Na questão 2 ele fala assim: a morfina extraída da papoula, uma planta da família dos papaverani... enfim, esse nome aí que vocês sabem que eu não sou bom com esses nomezinhos. É um dos alcaloides mais antigos usados pela humanidade. Sobre a morfina, olha o FT, sendo o FT, mas eu venho batendo isso na tecla demais nos meus vídeos. Ele quer a incorreta. Lembrem, numa prova de vestibular, você não é punido por rabiscar a questão. Você não pode rabiscar o gabarito. O gabarito você tem que colocar certinho as marcações. Mas a prova, meu amigão, você pode rabiscar, você pode riscar, você pode fazer o que você quiser. Lembrando que for uma questão de que nem essa de química orgânica, cuida com os excessos de rabisco, porque isso atrapalha na própria resolução devido à interpretação de cadeia. Então, mais uma vez, viu que é incorreta, viu que é correta, por mais que ele coloque em caixa alta, risca para tu não errar. Combinado? Letra A. É uma amina cíclica. Ó, a galera confunde muito amina com amida. Então eu queria chamar a atenção de vocês para isso. A amina, deixa eu mudar para o pincelzinho. A amina é quando eu tenho uma ligação NHX, ou seja, em outras palavras, quando eu tenho nitrogênio na cadeia. Então eu estou falando de uma amina, que pode ser classificada como primária, secundária, terciária, que também pode ser cíclica quando ela está lá no meio do ciclo. E eu tenho também a amida. Qual é a diferença? No mesmo carbono que está ligado o nitrogênio, também nós temos a presença da carbonila. Lembrando que carbonila é C-O. Então, no mesmo carbono que tem o nitrogênio, tem a carbonila. E isso é chamado de amida. Vamos lá. Ele falou que é uma amina cíclica. Então, vamos para a cadeia e vamos analisar. Olha só, eu vou procurar o nitrogênio. Tá aqui o nitrogênio. Pode ver que esse nitrogênio não tem a carbonila, portanto, é uma amina, está correto dizer. Cíclica quer dizer que ele está dentro de uma cadeia fechada. Agora, olha que interessante.
Eu vou percorrer a cadeia para ver se ela tem início e fim, ou para ver se ela é um ciclo do início ao fim. Então olha só que interessante. Quando eu percorro a cadeia saindo do nitrogênio, deixa eu só ampliar um pouquinho mais, saindo do nitrogênio e voltando em direção ao nitrogênio, eu quero que vocês percebam que o nitrogênio está no meio de um ciclo. Se ele está no meio de um ciclo, quer dizer que é uma mina cíclica. Verdadeiro. Tá bom? Então a letra A está correta. Beleza, galerinha? Então letra A, ok. Letra B. Possui caráter básico alcalino? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em prova de vestibular, vocês têm que lembrar o seguinte: vocês têm as ideias de ácido e base nas teorias de Arrhenius, Bronsted, Laurel e Lewis, né? A de Arrhenius é a mais usada dentro do ensino médio, que é aquela do H+ ou H- na química inorgânica. Mas quando eu falo de química orgânica, geralmente essa questão de acidez e basicidade está envolvendo a cadeia como um todo e as funções. Mas tem funções dentro da cadeia que elas são determinantes para a presença da acidez ou basicidade. Ou alcalinidade, que é a mesma coisa que basicidade. Tá bom? Então, nesse caso, toda vez que eu tiver uma amina, lembra que a amina gera caráter básico. Toda vez que eu tiver um ácido carboxílico ou um fenol, eles geralmente geram caráter ácido. Só essas funções, professor? Não. Outras funções em outros momentos, em outras cadeias, podem acontecer a mesma coisa. Mas nesse caso em especial, eu vou falar de maneira generalizada, para não perder, para não perder assim, falar assim, tem exceção? Não. Esses casos, eles são sempre seguros. Então, a amina gera caráter básico alcalino. O ácido carboxílico e o fenol gera o caráter ácido. Lembra da biologia lá do aminoácido? Aminoácido ele tem uma parte básica, que é o grupamento amina, e tem a parte ácida, que é o ácido carboxílico. Então lembra do aminoácido, que facilita um pouquinho a vida de vocês também, beleza? Essa cadeia, ela tem esse caráter básico alcalino? Tem. Ela tem o caráter básico alcalino. Ó, se eu tenho a presença de amina, então eu tenho o caráter alcalino. Observem que ela também tem um fenol. E aí foi aonde muitos alunos me procuraram no dia dessa questão, falando assim, professor, a questão falou que tem caráter básico, mas a questão não falou que tem caráter ácido. Aí eu pergunto, ela condicionou somente, apenas? Não. Então não está errado. Dizer que alguém é básico não desclassifica a ideia de ele ser um ácido também ou poder ser um ácido. Eu só não falei apenas. Agora se eu falasse assim, ó, possui apenas caráter básico, aí é outra coisa. Então, nesse caso, também vem uma questão de interpretação. Então, na minha concepção, a letra B sim está correta e eu não colocaria ela como anulação, tanto que eu nem entrei com recurso na época, porque eu entendi que a letra B não abria esse recurso. Letra C. Apresenta uma amina secundária. A amina secundária, pessoal, é quando eu tenho nitrogênio com 2 ligantes de carbono. Seria assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Uma amina primária, ela tem um nitrogênio com um ligante com carbono. A secundária, ela tem um nitrogênio e 2 ligantes com carbono. E a terciária, o nitrogênio, ele está ao redor de 3 carbonos, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Pode observar que nesse caso aqui, todos os ligantes do nitrogênio são com carbono. Então aqui eu estou falando de uma amina terciária, ou seja, a letra C já tem um erro. Mas vamos continuar. Um fenol, a gente já viu lá em cima que é fenol, tá certo? Um éter, o que é éter? Oxigênio entre carbonos, tá? Então, tá aqui o éter. Depois vocês dão uma revisada no éster, tá? Que a galera confunde bastante também. Também tem a ver com a presença da carbonila. Então, tá aqui o éster, tá correto, tá? E um álcool terciário. Também temos um erro aí. Aqui nós temos o álcool, tá bom? Vamos ter cuidado, aqui não é fenol não, tá, galera? Porque esse ciclo não é aromático. Para ser aromático, tem que ter as 3 ligações duplas intercaladas. Uma sim, uma não, uma sim, uma não. Tá bom? Ou a bolinha que vocês conhecem, que é a ressonância que a gente chama, tá bom? Nesse caso, é assim, deixa eu explicar para vocês. A hidroxila, ela tá ligada
no carbono secundário. Ó, esse carbono é um carbono secundário. O álcool ele é classificado pelo carbono que ele é ligado. Então, se a hidroxila está ligado no carbono primário, o álcool é primário. Se a hidroxila está ligado no carbono secundário, o álcool é secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, é um álcool terciário. Tá bom? Então, nesse caso, existe um erro também aqui no álcool. Na verdade, vocês perceberam que a amina e o álcool estão trocados entre secundário e terciário. Correto? Então, a letra C é a incorreta. Tá bom? E a letra D, para finalizar, possui um total de 5 centros quirais, 5 carbonos quirais. Deixa eu explicar para vocês. Mas já falei e vou repetir. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligações diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aonde estão todos os carbonos quirais, e aí depois vocês dão uma revisadinha nessa parte. Combinado? Ó, carbono quiral não pode ser sp2 e sp. Tem que ser totalmente sp3, ou seja, tem que ter todas as ligações simples. E elas têm que ser todas diferentes. Então, só para mostrar para vocês, aqui é quiral, aqui é quiral, aqui é quiral, aqui é quiral e aqui é quiral. Então, esses 5 carbonos que eu mostrei são quirais, tá bom? Por exemplo, esse daqui não é quiral porque são 2 hidrogênios. Esse não é quiral porque são 2 hidrogênios. Esse não é quiral porque são 2 hidrogênios. Os carbonos do fenol não são quirais porque tem sp2. O CH3 não é quiral porque são 3 hidrogênios. E esses carbonos dessa dupla não são quirais porque são sp2 também. Portanto, 5 centros quirais, ou seja, a letra D está correta, portanto a letra C é a incorreta. Beleza? Questão de química orgânica super de boa. Claro que tem que ter um domíniozinho aí da parte teórica de química orgânica, que também não é tão complicado. Combinado? Vamos lá. Questão número 3. A questão número 3 é uma questão fácil. Ela usa as leis de Graham, que é as leis que trabalham com a velocidade de um gás, tá bom? Essa questão eu entrei com recurso nela, tá? Foi minha solicitação de recurso porque ela tem um erro. Mas não tem um erro de resolução, ela tem um erro de digitação na minha concepção. Mas eu vou explicar para vocês no final. Então vamos resolver ela fingindo que tá tudo certo. Que na verdade para a resolução está tudo correto, é as alternativas que estão com erro. Certo gás efunde. O que é efunde? Efundir é a capacidade que um gás tem de escapar por um pequeno orifício. E isso está diretamente ligado com a velocidade e com a massa molar. Porque gases de menor massa são mais rápidos, ou seja, efundem-se mais rápido. Gases de maior massa são mais pesados, portanto eles efundem com uma velocidade menor. Isso também está vinculado à densidade, isso está vinculado à flutuação, tá bom? O balão de hélio, por que o hélio flutua? Porque a massa dele é 4 e a massa média da atmosfera está ali na casa dos 29 e 30, ou seja, o hélio é mais leve, flutua. Por que o gás carbônico que a gente assopra lá para encher o balão, por que o balão não flutua? Porque o gás carbônico aspirado, ele tem massa 44, que é mais pesada que a atmosfera, portanto desce. Nós vamos chegar nessa oportunidade ainda de fazer uma questão dessa e eu vou explicar mais passo a passo. Nesse caso, conceito de efusão, capacidade que um gás tem de escapar por um pequeno orifício, diretamente proporcional à velocidade e inverso à massa. Ele falou que um gás, que eu vou chamar de X, ele tem uma velocidade 4 vezes menor do que o gás hidrogênio. Então, vamos lá. Velocidade de X é igual à velocidade do hidrogênio dividido por 4. Ou seja, 1/4 da velocidade do hidrogênio, porque é 4 vezes menor. Ele ainda falou a uma mesma temperatura. Ele não deu mais nada. Só que se eu sei que o gás que eu estou usando para comparação é o hidrogênio, eu sei que a massa molar do gás hidrogênio é igual a 2 gramas por mol. Por que você sabe disso? Você vai recorrer à tabela periódica. Quando você vai lá na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1. Como são 2 átomos, que é uma molécula diatômica, então 2 vezes 1 é 2. Então 2 gramas por mol. Aí você vai aplicar a lei de Graham, que fala assim, ó. A velocidade de um gás X sobre a velocidade de um gás Y, aí eu vou usar, claro, o hidrogênio já para poder acelerar a minha vida, é igual a raiz quadrada do inverso da massa molar. Então eu não coloquei X sobre hidrogênio, aí a massa molar vai ser ao contrário.
massa molar do hidrogênio sobre massa molar do X. Professor, mas o que vai adiantar eu calcular a massa molar? A massa molar, ela é específica. Então, se eu sei a massa molar do X, eu posso jogar aqui nas alternativas e descobrir qual dos gases que estão apresentados nas alternativas apresenta a mesma massa molar do X, podendo ser o X. Volta para a questão. Substituindo os valores. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, para não ser uma divisão e complicar minha vida, eu vou pegar esse 4 que está dividindo e vou passar ele multiplicando. Portanto, velocidade do hidrogênio é igual a velocidade de x vezes 4. Ficou meio apertadinho aqui, mas só para vocês entenderem que eu transformei uma coisa na outra. Só isolei a velocidade do hidrogênio. E vou substituir isso aqui na equação. Então, velocidade Vx sobre... Quem é a velocidade do hidrogênio? 4 vezes Vx, que é igual. Galera, eu vou tirar a raiz quadrada e vou colocar essa fração ao quadrado. Porque vocês entendem, né? Se eu pegar ela ao quadrado e passou para o outro lado, ela vira raiz quadrada. Então, quando eu voltei ela, ela voltou ao quadrado de novo. Correto? Que é igual a massa do hidrogênio, que é 2, sobre a massa molar do X que eu quero descobrir. Aí é matemática. Vx corta com Vx, portanto vai ficar 1/4. Exponencial de uma fração. Então, coloco o expoente para o numerador e o expoente para o denominador. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer direto. 1 ao quadrado, 1 sobre 4 ao quadrado, 16, que é igual a 2 sobre massa molar de X. Portanto, multiplicando cruzado 2 vezes 16, massa molar de X, 32 gramas por mol. Pronto. Eu já sei que o gás que eu estou usando para comparar com o hidrogênio tem o quádruplo da massa. Perdão. Ele tem 4 ao quadrado, na verdade, porque tem a raiz, né? Então ele tem 4 ao quadrado, ou seja, 16 vezes a massa do hidrogênio. Agora eu vou lá para as alternativas e vou descobrir quem é o gás que tem a mesma massa que aquele gás que a gente calculou. E aí é onde vem o erro. Vamos lá. Eu vou usar a tabela periódica. Numa prova tem tabela, nessa prova tinha tabela. Se não tiver tabela, geralmente na questão ele dá assim, ó, dado. E aí ele dá os valores para vocês. Nessa prova, provavelmente não, perdão. Ela tinha tabela, tá bom? Então não era obrigatório ter dado dado, porque já tinha tabela. Lembrando que esses dados têm que ser dado ou em forma de tabela ou na questão. Então vamos lá. Comigo aqui. N2, 14, do nitrogênio vezes 2, 28 gramas por mol. Eu vou deixar essa hidrazina para o final e vou explicar no final o erro para vocês. O3, o oxigênio é 16, 16 vezes 3, 48. Correto? 16, 32, 48. CH4, 12 do carbono com 4 vezes 1 do hidrogênio, 12 com 4, 16. Aí, vamos lá. Aí o que acontece? Se eu calcular a massa da hidrazina, usando a fórmula que ele deu, tá dando 30, que é a resposta mais próxima. Correto? O erro tá exatamente aqui, ó. A fórmula da hidrazina é N2H4 e não N2H2. Então o erro foi uma digitaçãozinha do hidrogênio. E aí, obviamente, que se você calcular a massa da hidrazina correta, vai dar 32 gramas por mol, que é a alternativa correta. Então, na verdade, a alternativa certa seria a letra B. Por proximidade, ou porque, na prática, se a gente tivesse colocado a fórmula correta, estaria certo. Essa questão ela foi anulada porque, por um erro químico, eles deram um gás chamado de hidrazina, mas deram uma fórmula que não condiz a hidrazina. Por esse motivo, a letra B é a correta no gabarito provisório, mas passa a ser anulada por um erro de digitação, por não ter uma alternativa e por um erro na fórmula da hidrazina. Letra B seria a mais próxima, mas a questão está anulada. Beleza? Quero chamar a atenção de vocês para mais uma questão de gases. Vocês estão vendo a frequência? Tá vendo? E eu não vou desenhar para você, não. A aprovação tá passando no seu olho. Lá no vídeo do Salsicha. Tô te entregando a química ali. Pô, vamos desenhar não. Bora aprovar, né? Vamos lá? Próxima questão
Questão 4. Essa questão é pano para manga. Essa questão aqui ela tem teoria. Eu vou resolver a passo a passo e não vou ter como aprofundar na teoria, tá bom? Mas é uma questão que ela envolve desde titulação até um pouquinho de interpretação, porque envolve aqui uma sobra de ácido para calcular. Então vamos lá. Ele fala assim: uma alíquota de 1 ml de uma solução aquosa de ácido forte monoprótico. Quando ele fala monoprótico, pessoal, quer dizer que esse ácido libera só um hidrogênio. Então eu vou chamar assim, ó. Um ácido HA, só botei um hidrogênio, A é um ânion qualquer, de 1 ml da alíquota desse ácido, pH igual a 0. pH mede o potencial hidrogeniônico, em outras palavras, é o potencial da concentração de hidrogênio. Se o pH é igual a 0, portanto, a concentração do hidrogênio é 10 elevado a 0. Tá bom? Isso você estuda lá em pH e pOH. Aí, claro que eu não vou conseguir aprofundar tanto nessa parte. Beleza? Ele falou que ele colocou 36 miligramas de hidróxido de sódio, cuja massa molar é 40 gramas por mol. Então, a minha base, eu vou colocar na outra cor aqui para facilitar minha vida. A minha base, que é o NaOH, coloquei uma massa de 36 miligramas, cuja massa molar 40 gramas por mol, beleza? A essa solução. Então, o que ele fez aí? Pegou um ácido, pH 0, e colocar uma base dentro dele. Obviamente, o que vai acontecer? Essa base vai buscar neutralizar os hidrogênios do ácido, correto? Vamos lá. Considere que a adição de NaOH não causa mudanças no volume da solução. Essa amostra é diluída até completar o volume igual a 1000 ml. Marque a alternativa correta. E a alternativa ela quer saber o quê? O pH da solução final. Então o que eu vou ter que analisar? Primeira coisa que eu vou ter que analisar é o que seria a neutralidade numa questão dessa? Se a quantidade de ácido fosse exatamente igual à quantidade de a base. Aí eu poderia dizer que a base neutralizou completamente o ácido. Para mim saber se a quantidade é igual ou não, eu tenho que descobrir qual é a concentração de hidrogênio comparado à concentração, a quantidade de hidrogênio, perdão, comparado à quantidade de hidroxila. Para mim saber se vai neutralizar completamente, ou se sobra ácido, ou se sobra base. Como que eu faço isso? Aí o que eu vou fazer? São duas contas. A primeira conta, perdão, gente. A primeira conta eu vou descobrir quanto hidrogênio eu tenho. Tá, olha só. Antes que eu esqueça, aqui, galera, concentração de H+, mol por litro, beleza? Concentração de H+, mol por litro. Me perdoe, eu acabei fazendo rápido e esqueci de colocar. Então vamos lá. Eu vou descobrir quantos mols eu tenho de hidrogênio nessa alíquota de 1 ml, por uma regrinha de 3 básica. Então é assim, ó. Em 1000 ml, eu tenho 10 elevado a 0 mols de hidrogênio. Professor, mas por que 1000 ml? Porque 1000 ml é 1 litro. E como eu já estou trabalhando com 1 ml lá em cima, então eu já passei logo para ml. Em 1 ml, eu vou ter X hidrogênio. X é igual a 1000 ml é 10 elevado ao cubo. Aí quando passa na divisão, X vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol de hidrogênio. Então essa é a quantidade de hidrogênio que eu tenho. Agora vamos descobrir a quantidade de hidroxila para saber como é que vai ser feita a neutralização. Então vamos lá. Vamos dividir aqui. Agora vamos para a quantidade de hidroxila. Na hidroxila ele não deu a concentração, mas ele deu massa molar, ele deu massa, certo? Então dá para descobrir o número de mols direto, porque número de mols é massa sobre massa molar. Então vai ficar assim, ó. Número de mols da base é igual a massa está em 36 miligramas, eu já vou acelerar. Vou colocar 36 vezes 10 a menos 3 gramas, que é dividido por 1000, tá bom? Só para poder pontuar, 36 miligramas é 36 vezes 10 a menos 3 gramas, divisor por 1000. Sobre 40, que é a massa molar, tá bom? Número de mols é igual a... Se eu pegar 36 dividido por 40, vai dar 0,9 vezes 10 a menos 3 mol da base.
Como essa base só tem uma hidroxila, então eu vou entender que essa quantidade de mol é a quantidade também de OH-. E aí o que eu posso perceber? Comparando a quantidade de hidrogênio com a quantidade de hidroxila, vocês concordam que eu tenho um pouquinho mais de hidrogênio? Por isso que as alternativas, mesmo colocando uma base, elas permanecem com pH ácido, porque o hidrogênio, mesmo colocando a base, ele ainda vai predominar em quantidade. Agora o que eu vou fazer? Eu vou entender que cada 1 mol de hidrogênio neutraliza 1 mol de hidroxila. Então é uma continha de subtração. Se cada 1 mol de hidrogênio neutraliza 1 mol de hidroxila, se eu tenho 0,9 de hidroxila e tenho 1 de hidrogênio, quando eu vou fazer a diferença desses dois aqui, a gente vai ter o seguinte: a diferença vai ser igual a, subtraindo 1 menos 0,9, 0,1, vezes 10 elevado a menos 3. Porque quando eu subtraio notação científica, primeira coisa, a base e o expoente tem que estar igual. Por isso que eu pude subtrair direto, porque 10 a menos 3, 10 a menos 3, perceberam? Ó, as duas bases elas estão idênticas. Então eu conservei a base e subtraí os numeradores que acompanham a notação, que é 1 e 0,9. Portanto, a diferença foi 0,1. 0,1 o quê? Mol de hidrogênio que vai predominar, porque o hidrogênio está em maior quantidade. Esse 0,1 mol de hidrogênio é quem vai gerar o pH da solução final. Se eu passar isso daqui para notação científica, isso daqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 4, porque quando a vírgula passa da esquerda para a direita, a gente subtrai uma casa, como lá em cima já estava negativo, menos 3 menos 1, menos 4. Mol por litro de hidrogênio. Aliás, perdão, mol de hidrogênio. Não é mol por litro, não. É mol de hidrogênio, porque essa quantidade é mol de hidrogênio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor da quantidade de hidrogênio e vou dividir pelo volume para descobrir a concentração, porque concentração é número de mols sobre volume. Como o volume da diluição final é 1.000 litros, e esses 1.000 litros já equivalem, 1.000 ml, e esses 1.000 ml já equivalem a 1 litro, então a conta ela ficou fácil. Pegando a quantidade de hidrogênio, dividindo por 1, que é o volume, eu vou ter que o hidrogênio é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro de hidrogênio. O pH é calculado utilizando o expoente. Como eu tenho um número que acompanha a base igual a 1, ele não vai interferir na subtração. Em outras palavras, o pH vai ser o valor do expoente positivo. Portanto, o pH é igual a 4. Lembrando que isso que eu estou fazendo tem fórmula, tá, para aplicar o logaritmo e descobrir o pH, mas tem um macete. Toda vez que o número que acompanha a base for igual a 1, eu posso pegar o expoente positivo direto e falar que ele é o pH quando se trata de hidrogênio e pOH se estivesse se tratando de hidroxila. Olhando para as alternativas, resposta letra C. Não é uma questão fácil, eu não elenco essa questão como fácil, justamente por se tratar de um assunto que é igual eu falei para vocês. Às vezes tem assuntos que a galera não domina, portanto esses assuntos acabam se tornando complicado, entendeu? Por causa que a galera não domina, às vezes porque muita gente nem viu isso aprofundado. Então por isso que se torna mais complicado, tá bom, galerinha? Então essa questão ela trata de pH e pOH misturado com fórmulas de soluções e regras de 3 que vocês já sabem fazer. Beleza? Bora para a próxima? Questão número 5. Essa questão número 5 ela é muito tranquila. Eu vou dar um macetezinho para vocês, porque assim, a UFT de vez em quando ela vem com questão teórica de Gibbs. E assim, a galera às vezes não sabe Gibbs, porque lá na termoquímica a gente foca demais em entalpia, lei de Hess, energia de ligação, e a gente esquece da entropia, do Gibbs, e aí acaba a galera às vezes nem sabendo fazer porque nunca viu. Então eu vou dar uma seguinte dica para vocês. A energia livre de Gibbs, ela é igual ao ΔH menos a temperatura em Kelvin multiplicado pela variação de entropia. Essa é a fórmula da energia livre de Gibbs. Essa energia livre de Gibbs, ela pode ser dita
como espontânea, ela pode ser dita como não espontânea, tá? Ou ela pode, eita, risquinho torto. Ou ela pode ela estar em equilíbrio. Quando que eu tenho essas três situações? Simples. Espontânea é toda vez que a energia livre de Gibbs é menor que zero. Gibbs, perdão, botei ΔH, galera. Então, a energia livre de Gibbs é menor que zero. Não espontânea é quando a energia livre de Gibbs é maior que zero. E equilíbrio é quando a energia livre de Gibbs é igual a zero. Tem que gravar isso. E aí, como é que eu sei se a energia é maior, menor ou igual a zero? Depende do sinal do ΔH e do ΔS. Porque é eles que vão determinar a energia de Gibbs. Então, vocês têm que gravar assim, ó. Vou dar uma dica para vocês. ΔH e ΔS e ΔG. Primeiro, vamos fazer assim, ó. Menos com mais com menos com menos, mais com mais. Observem que eu coloquei todas as possibilidades de sinal. Vamos lá, primeiro caso. Caso número 1. Quando o ΔH é negativo e o ΔS é positivo. Se o ΔH é negativo e o ΔS é positivo, positivo com o negativo da fórmula permanece negativo. Os dois sendo negativo, o ΔG tem que dar negativo também. Portanto, nesse primeiro caso, o ΔG, insistência de botar ΔH, ΔG é menor que zero, ou seja, ele é negativo, tá bom? Então, nesse primeiro caso, a energia livre de Gibbs negativa, reação espontânea. Segundo caso, ΔH positivo e ΔS negativo. Então, nesse segundo caso, se o ΔH é positivo e o ΔS é negativo, quando eu pegar negativo com negativo, vai ficar positivo. Os dois sendo positivos, ΔG também vai ser positivo. Portanto, ΔG nesse segundo caso é maior que zero. Reação não espontânea. Nesses dois últimos casos, aí vai depender da matemática. Por que vai depender da matemática? Vai ser assim, ó. Se os dois forem negativos, então vamos lá, ó. Primeiro negativo, segundo negativo. Menos com menos vira mais. Então eu tenho sinais opostos. Aí depende. Se o ΔH for maior que o ΔS, o sinal negativo predomina, porque o ΔH é negativo. Portanto, energia livre de Gibbs é espontânea. Se a relação T-ΔS for maior que o ΔH, a relação T-ΔS é positiva. Aí a energia livre de Gibbs fica não espontânea. Então, nesse caso aqui, eu vou botar aqui embaixo porque não vai dar espaço. Nesse caso aqui depende assim, ó. Se ΔH for maior que a relação T-ΔS, então a energia livre de Gibbs é menor que zero, porque o ΔH é negativo e ele vai predominar. Se o ΔH for menor que a relação T-ΔS, portanto o ΔG vai ser maior que zero, tá bom? E a mesma coisa acontece aqui. Aqui também acontece a mesma coisa. Por quê? Se os dois forem positivos, vai ser assim, esse positivo e esse negativo. Só que quando esse daqui, ó, positivo, porque mais com menos vira menos. Aí vai ser a mesma coisa que aqui, só que ao contrário. Por que ao contrário? Porque nesse caso vai ser assim, ó. Se o ΔH for maior que T-ΔS, ou seja, o ΔH é positivo. Então, nesse caso, deixa eu só colocar isso daqui um pouquinho mais para cá, senão não dá espaço, tá? Só um minutinho, pessoal. Aí, o ΔG é maior que zero, portanto, reação não espontânea. Beleza? Se a relação ΔH for menor que a relação T-ΔS, o T-ΔS é negativo. Portanto, o ΔG vai ficar negativo e a reação é espontânea. Então, assim, é complicado? É, porque tem essa relação de jogo matemático. Aí, se você tem dificuldade com matemática, já vai se complicando. Mas, todavia, no entanto, entretanto, eu quero que vocês memorizem por quê. Esse foi um dos assuntos que muitos alunos já trouxeram para mim por erros na internet.
Tem muita tabelinha na internet explicando esse assunto aqui errada. E aí, meu amigão, uma tabela errada, mal decorada, numa prova como essa, já era a questão. Tá bom? Então por isso que eu insisti em explicar essa teoria para vocês, tá bom? Esse arquivo vai estar anexado lá no YouTube, na descrição do vídeo, tá? Na descrição desse vídeo aqui, é claro. E aí vocês vão ter acesso a essa tabelinha que eu vou colocar lá para vocês, tá bom? Então vamos analisar agora as questões. Vamos lá. Afirmativa 1. Reações espontâneas sempre apresentam valor de variação de Gibbs negativo? Verdadeiro. Você já acabou de ver que se o Gibbs é negativo, a reação é espontânea. Então, primeira, corretíssima. Segunda, reações que envolvem redução de entropia, ou seja, a entropia negativa, nunca são espontâneas? Errado. Eu tenho casos, por exemplo, aonde a entropia é negativa e a reação é não espontânea, mas tem caso que a entropia é negativa e a reação pode ser sim espontânea. Tá bom? Caso a relação ΔH for maior que T ΔS, mesmo ΔS sendo negativo. Tá bom? Então, nesse caso aí, o item 2 é falso. Item 3. Reações que envolvem liberação de energia, ou seja, ΔH negativo, exotérmico, são sempre espontâneos? Agora vamos analisar. Ó, quando o ΔH é negativo nesse primeiro caso, ΔG é menor que zero. É espontâneo, verdadeiro. Nesse segundo caso, ΔH é negativo, porém, todavia, nesse caso aqui, se o ΔH for menor que a relação T ΔS, Gibbs é maior que zero. É não espontâneo. Então eu também não posso afirmar que toda reação que libera calor vai ser sempre espontânea. Também a 3 está errada. A 2 e a 3 ela segue o mesmo viés de generalização, tá? E tem. Aí, vamos lá. Bom, vamos por eliminação. Vamos trabalhar com aquilo que eu venho trabalhando com vocês na UFT. Elimina. Então vamos lá, ó. Se a primeira tá certa, a letra B já foi, a letra D já foi. Se a 2 e a 3 estão erradas, a letra A já foi. Ou seja, sobrou quem? A C. Mas vamos fazer a 4 e a 5 para poder ficar claro. Uma reação não espontânea pode se tornar espontânea devido à variação de temperatura? Claro que pode. Ó, uma reação não espontânea... Ó, aqui, perdão, a de baixo, claro. Uma reação não espontânea, se a temperatura ela reduzir, ela pode virar uma reação espontânea. Então a temperatura está diretamente ligado a essa relação T ΔS. Então se ela está diretamente ligado a essa relação T ΔS, qualquer variação na temperatura altera essa relação e isso pode fazer com que Gibbs seja espontâneo e não espontâneo, ou migre de um para outro. Então, verdadeiro, tá? E o item 5, no equilíbrio, Gibbs é igual a zero. A gente viu aqui na parte de baixo. Também tá correta. Portanto, a alternativa certa, letra C. Vamos para a próxima? Bora para a próxima que a gente já tá ganhando tempo aqui. Questão 6 é uma questão de velocidade. Eu já falei com vocês sobre questões de velocidade em outros momentos também, em outras provas do FT também, tá bom? Então, nessa questão, ela fala o seguinte, ó. Essa questão ela não é difícil. Ela é muito tranquila. Certa reação ocorre a combinação de 3 reagentes. Então, vamos lá. Velocidade é igual a constante, concentração de A multiplicado pela concentração de B multiplicado pela concentração de C. É o produto, a lei da velocidade é o produto entre os reagentes. Não é soma. Não é expoente negativo. Então, de cara, a letra C e a letra D já estão errados, porque a lei da velocidade ela trabalha com expoentes positivos. Tem caso negativo? Tem. Mas você vai ver na própria questão que todas as vezes que você altera o reagente, você altera a velocidade para mais e não para menos, tá bom? Então, ficamos entre a A e a B. Aí vamos agora analisar o contexto da questão. Ao se dobrar a concentração de A, então eu dobrei a concentração de A, mantendo-se constante os demais reagentes, a velocidade dobra. Dobrei A, dobrei a velocidade.
Opa, eu estava atrás, desculpa. Dobrei A, dobrei a velocidade. Que número que eu elevo a A para dobrar a velocidade? 1, porque 2 elevado a 1 é 2. Portanto, o A é elevado a 1. Aí já elimina a letra A. Já fica com a letra B como resposta. Vamos lá para o próximo. Lá no meio, ó, ao dobrar a concentração de B agora. Então, vamos dobrar a concentração de B, certo? Mantendo-se constante a concentração dos outros dois reagentes, a velocidade não se altera. Não se altera significa a mesma coisa de falar que ela multiplicou por 1. Toda vez que isso acontecer, o reagente é elevado a zero. Porque todo número elevado a zero, no final dá 1. Por isso que não altera a velocidade. Então, B elevado a zero. E o último, ao se dobrar a concentração de C, dobramos a concentração de C, mantendo-se constante os outros valores, a velocidade quadruplica. Então vai ficar 4 vezes a velocidade. Portanto, o C, é elevado ao quadrado, porque 2 elevado ao quadrado dá quanto? 4. Olhando para as alternativas, a alternativa que satisfaz a lei da velocidade é a letra B. Beleza, galerinha? Lembrem, a velocidade é proporcional à concentração, ao produto da concentração dos reagentes. Beleza? E aí, claro que para cada reagente eu tenho um efeito diferente na velocidade. Isso é trabalhado na lei da cinética. Cinética ou lei da velocidade lá em cinética química. Vamos lá? Questão número 7 é uma questão de equilíbrio, de tabelinha de equilíbrio, tá? É outra questão que não tem como eu ficar adentrando muito em conteúdo por se tratar de uma questão bem específica lá de equilíbrio químico, cálculo de constante de equilíbrio. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar de novo essa reação aqui para poder facilitar na hora de construir a tabela de equilíbrio. Ela fala assim, ó, o iodeto pode formar o triodeto na solução aquosa. Observe que ele deu as fórmulas para vocês, tá? Um equilíbrio químico entre o iodeto e o triodeto é estabelecido em certa temperatura que se mantém uma solução aquosa na concentração inicial. Diodeto igual a 1. Então, inicialmente, ele falou que ele tem 1 diodeto. Então, no início, eu tenho 1 mol de iodeto e 0 de triodeto. Por que 0? Porque o triodeto é produto e no início eu não tenho nada de produto, eu só tenho reagente. No equilíbrio, a concentração de triodeto é igual a 0,3. Então, essa quantidade vai sofrer uma reação até atingir o equilíbrio. Então, aqui eu tenho uma tabelinha de equilíbrio, como vocês já sabem, as tabelinhas de equilíbrio. Estado inicial, estado reagiu, equilíbrio. E aqui do equilíbrio eu tenho 0,3 de iodeto. O que eu vou fazer? Eu tenho que descobrir o valor desse equilíbrio para jogar na constante produto sobre reagente para chegar no resultado. Então vamos lá. Fazendo aqui, a gente sabe que a gente tem 3 mols de iodeto para 1 mol de triodeto. Então 3 mols de iodeto que eu vou chamar de 3x para 1 mol de iodeto chamar de x. A variação de 0 para 0,3 é igual a 0,3. Essa variação é exatamente a quantidade que reagiu. Então cada 1 mol de triiodeto produz quanto de equilíbrio? 0,3. Como aqui eu tenho o triplo da quantidade, então 3 vezes 0,3 dá 0,9. Quando eu tenho 1 e reagiu 0,9, quanto é que me sobra no equilíbrio? 0,1. Porque no reagente nós subtraímos para descobrir o equilíbrio e no produto a gente soma para descobrir o equilíbrio. Pronto, eu já tenho os valores de reagente e produto. Agora eu vou descobrir a constante. Constante de equilíbrio é igual produto sobre reagente. Quem é o produto? O produto é o íon iodeto. Quem é o reagente? É o íon iodeto elevado ao cubo, que é exatamente o expoentezinho dele aqui, ó, que é o coeficiente que vira expoente. Vamos lá. O triodeto é 0,3 sobre o iodeto é 0,1 elevado ao cubo. Aí, galera, pode passar para notação científica para ficar mais fácil de trabalhar com os expoentes. No caso aqui,
vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. E aqui embaixo vai ficar 1 vezes 10 a menos 1, só que isso daqui elevado ao cubo. Beleza? Continuando. Constante de equilíbrio é igual a... Então vamos lá. 3 vezes 10 a menos 1 sobre 1 vezes 10 a menos 3, que é exatamente esse cubo aqui, que é 1 ao cubo é 1 e 10 elevado a menos 1. No caso, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, menos 1 vezes 3, menos 3. Matematicamente falando, 3 dividido por 1 é 3. E quando eu pego o valor da base e elevo lá para cima, vai ficar 10 elevado ao quadrado. Mol por litro. Beleza? Olhando para as alternativas, letra A. Tranquilos? Eu botei a constante mol por litro, galera, mas assim, geralmente as provas podem falar que a constante também é adimensional, tá? Você não precisa necessariamente colocar a concentração. Como se trata de uma constante molar, eu coloquei mol por litro, tá bom? É um costume, alguns vestibulares usam, outros não. Não é uma questão, não é um item muito cobrado em questão. O que importa aí foi o valor numérico mesmo. Beleza, galerinha? Questãozinha de constante de equilíbrio, mais uma vez, não é uma questão muito simples, também tem que ter uma base lá de equilíbrio químico. Beleza? E para finalizar, a última questão, que é uma questão de eletroquímica. Mais uma vez, ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Galera, nessa questão, ele fala o seguinte: a eletrofloculação é uma técnica utilizada para a remoção da turbidez das águas residuais. Essa técnica consiste na formação do agente coagulante, hidróxido de alumínio ou hidróxido de ferro, no próprio meio reacional por meio da eletrólise. Em um experimento de eletrofloculação, uma certa quantidade de água turva é colocado em um recipiente de vidro juntamente com uma pequena quantidade de sal, que serve como eletrólito de suporte, e 2 barras de alumínio conectadas a uma pilha ou bateria, que vai fornecer energia elétrica ao sistema. Durante a passagem da corrente elétrica, observe-se a corrosão. Gente, isso aqui é parte muito importante. Muito. A corrosão é um processo que acontece no ânodo, porque é um processo de oxidação. Corrosão é uma oxidação. E isso acontece no ânodo, independente de qualquer situação. Então, se acontece a corrosão da barra de alumínio, eu já posso afirmar que o alumínio está no ânodo. E ele ainda fala assim, ó, desprendimento de gás na outra. Quando eu faço essa eletrofloculação de uma base, esse gás formado é quem? O gás hidrogênio. Por isso que é um processo bem perigoso, porque o gás hidrogênio ele é um gás altamente inflamável. Então vamos lá, letra A. A placa onde ocorre o desprendimento do gás é o cátodo. Claro, se o alumínio é o ânodo porque sofre oxidação, o oposto, que é onde desprende gás, é o cátodo. No cátodo ocorre a redução. Beleza, galerinha? Lembrem de uma dica. Lembrem desse macetezinho aqui, ó. Eu tô falando de eletrólise, tá? Então, na eletrólise, lembra do papo. O ânodo perde elétron, é o polo positivo e sofre oxidação. Isso para a eletrólise. Não se esqueçam disso, ok? Aí vamos lá. Se o ânodo perde, o cátodo ganha. Se o ânodo é positivo, o cátodo é negativo. Se o ânodo oxida, o cátodo reduz. Entenderam? Então, se você sabe do ânodo, você sabe do cátodo. Beleza? Vamos lá. Letra A de novo. A placa onde ocorre o desprendimento do gás é o cátodo e o gás liberado é o hidrogênio? Verdadeiro. Letra B. A placa que sofre corrosão é o ânodo? Verdadeiro. No qual ocorre a oxidação do alumínio? Verdadeiro, que a gente acabou de falar, que é o alumínio que sofre a corrosão, a oxidação. Letra C. São necessários 3 mols de elétron para a formação de 1 mol de alumínio. Deixa eu explicar para vocês. Cada mol de hidróxido de alumínio forma 1 mol do alumínio na forma de cátion.
Cada elétron neutraliza uma carga positiva. Se eu tenho 3 cargas positivas, serão necessários 3 mols de elétron. Se eu tivesse 2 cargas positivas, são necessários 2 mols. Mas como é que você chegou à conclusão que o alumínio é 3+? Primeiro, porque o alumínio tem NOx fixo, você já sabe que ele é 3+. E segundo, porque aí aqui por regra do escorregador, esse 3, ele é do alumínio, porque ele desceu na regra do escorregador na frente da hidroxila. Também é uma forma de explicar, beleza? Então, a C também está correta. Agora, olha o absurdo da letra D. Se tu soubesse um pouquinho de pH, tu não precisava nem ter feito a questão. O pH da solução é reduzido quando acontece a remoção de hidrogênio. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quanto maior a quantidade de hidrogênio, mais ácido. Maior acidez quer dizer menor valor de pH. Deixa eu explicar. pHs menores, eles têm mais acidez, pHs maiores têm menos acidez ou mais alcalinidade. Então, quando eu remover o hidrogênio, a tendência é que esse pH aumente e que eu me torne mais alcalino e não reduzido. Então, o erro está aí. A remoção de hidrogênio faz com que o pH aumente e não reduza, uma vez que hidrogênio é a acidez e a acidez maior está nos valores menores de pH. É assim que você tem que pensar. Combinado? Portanto, a incorreta é a letra D. Galera, mais uma resolução de prova feita com sucesso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi longa, minhas resoluções elas são longas, mas é porque eu tento abordar conteúdo, porque eu entendo que se você está procurando essa resolução, é porque você não está entendendo o porquê, e o porquê envolve detalhe. Então não adianta querer fazer com pressa, a gente tem que fazer com qualidade. Esse é o meu foco para garantir o seu resultado, tá bom? Contem comigo sempre que precisar. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com seus colegas, não esqueça de deixar sua dica. Eu estou super aberto a cada vez mais buscar melhores resoluções para garantir a sua aprovação. Meu objetivo é o seu resultado. Nunca se esqueça disso. Galera, um abraço, fiquem com Deus, boa prova a todos e tamo junto. Um abraço do professor Salsicha. Valeu, galerinha!